Você pode abrir a sua Bíblia lá na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 12, Romanos 12, do verso 9 em diante. E mais uma vez eu pergunto, quem crê que a Bíblia é a palavra de Deus? Glória a Deus. Eu sempre faço essa pergunta ou incentivo os irmãos a estarem refletindo sobre essa verdade, para que não venhamos tratar esse livro sagrado de qualquer maneira. Eu enfatizo sempre que Deus preservou a sua palavra ao longo dos séculos, para que hoje nós pudéssemos aprender com ela, ser edificado por ela, viver uma vida em abundância através dos ensinos da palavra de Deus. E cada história, cada versículo tem esse objetivo. Romanos 12, vamos ler o 9, o 10 e o 11. A minha versão é NVI, igual está na tela, e diz assim: o amor deve ser sincero. Odeiem o que é mal, apeguem-se ao que é bom. Dediquem-se uns aos outros com amor fraternal. Prefiram dar honra aos outros mais do que a si próprios. Nunca lhes falte o zelo, sejam fervorosos no espírito, sirvam ao Senhor. Amém? Você pode se assentar. Eu gostaria nessa noite de falar sobre essa temática, eu preciso de você. Você pode fazer essa afirmativa para quem está do seu lado? Eu preciso de você. Antigamente tinha uma música, que falava isso. Eu preciso de você. Quem conhece? Precisa de mim. Sem cessar, sem parar, sem... Você vê que quem cantou é só quem tem 40 para cima, né? Os jovens ficaram tudo olhando assim, os grisalhos aí, a gente cantava e fazia gestos, eu estou fazendo 40, então eu estou nessa também, faz parte. Agora, essas afirmações, elas precisam de fato ser vida na nossa vida. Essas afirmações precisam pautar a nossa jornada, até porque eu não sei se você já parou para pensar que não tem como viver autenticamente a vida cristã sozinho. Eu preciso de você e você precisa de mim. E Deus planejou dessa maneira, Deus colocou em nós a necessidade de convivência, de comunhão, de se relacionar. Lá no ano 2000, surgiu um filme, que eu creio que a maioria assistiu, do Tom Hanks, O Náufrago. Vocês se lembram do Náufrago? Quem assistiu esse filme? Quem não assistiu, vale a pena dar uma procurada lá. Chuck Noland, o personagem que ele faz, o avião cai no mar e ele sobrevive, vai para uma ilha deserta, e ele fica 4 anos sozinho, numa ilha deserta, tem que se virar, sobreviver. Mas o mais curioso é que, como ele trabalhava com essa questão de transporte, e fazendo fretagem de coisas, ele encontra uma bola da Wilson, e ele vai dar um nome, para aquela bola de Senhor Wilson. E ele começa a conversar, interagir, porque ele entendeu que ele só vai conseguir sobreviver se tiver relacionamento com alguém ou com alguma coisa, e ele faz justamente uma personificação naquela bola, para ele conseguir sobreviver sem enlouquecer. Ou seja, já está dentro de nós a necessidade de nos relacionarmos, e Deus nos planejou assim. Quando a gente para observar também sobre esse assunto, nós vamos ver que, lamentavelmente, no mundo que é superlotado, 8 bilhões de pessoas estamos chegando, e tem muita gente sofrendo de solidão.
Tem muita gente caminhando sozinho. Tem muita gente doente na alma porque não tem companhia. Muita gente que acha também que isso aqui pode substituir o relacionamento. E a psicologia tem mostrado que aqueles que mergulham no digital achando que o digital pode suprir as necessidades da alma, a psicologia mostra que eles entram em enfermidades na alma, porque o ser humano continua precisando de olho no olho, de toque, de abraço, de carinho e de convivência, porque eu volto a afirmar, Deus nos fez assim. E você concorda com isso? Amém? Glória a Deus. Crente que vive de acordo com os projetos de Deus precisa concordar com isso. Mas deixa eu fazer algumas perguntas para você. São perguntas retóricas e você deve responder só para você. Você tem um amigo? Nos dias de angústia, você corre para quem? E eu não estou falando para você ser hiperespiritual, eu corro para Deus. Estamos falando de gente. Você corre para quem? Quando você precisa de um aconselhamento em algo muito pessoal, aonde você vai buscar? Qual foi a última vez que você sentou na mesa com o seu amigo só para contar história e rir? Se você estivesse numa viagem e o seu filho se acidentasse e você não pudesse socorrer, para quem você pediria ajuda que não fosse um familiar? Quando você recebe uma bênção, além da sua família, você comemora com quem? Umas perguntas boas para a gente refletir. Porque nós também precisamos entender a necessidade de nós, cristãos, termos amigo. E a primeira verdade que eu quero enfatizar é essa. Quem é gente precisa de gente. E mesmo você que é crente, você continua precisando de gente. Amém? Pastor, mas por que você está enfatizando isso, que gente que é crente também precisa de gente? Porque tem crente achando que é autossuficiente. Tem gente que acha que depois que aceitar Jesus, ele não precisa mais de ninguém. Ele acha, não, eu preciso é só de Deus. Mas ele se esquece que, de fato, o trono dele deve pertencer a Deus, mas o próprio Deus o fez para o relacionamento. O próprio Deus o criou para a interação. E tem mais. Há aspectos em nós e necessidade em nós que só serão supridas no relacionamento. A bem da verdade, é só você olhar um ser humano desde o seu nascimento até o seu fim, ele vai precisar de alguém o cuidando. A pastora Aguiar pregou esses dias sobre isso e enfatizou isso. Você nunca vai ver um bebê autossuficiente. E raramente você vai encontrar alguém no fim da sua vida, um idoso que já está indo para o outro lado, autossuficiente. E Deus planejou isso, para que nós viéssemos estar nos relacionando, criando amor, criando amizade, criando propósitos juntos. E se você me entende, diz amém. Amém. Eu vou falar um pouquinho mais. Se nós vamos para a palavra de Deus, nós percebemos que, inclusive, a nossa identidade e a nossa espiritualidade passa pelas relações e são altamente, intensamente influenciados pelas nossas relações horizontais. A minha vivência com Deus, ela automaticamente será um reflexo da minha vivência com os homens e vice-versa. Quando nós vamos para a palavra, nós vamos encontrar o apóstolo João, na sua primeira carta, dizendo algo que precisa latejar na nossa mente.
e nos fazer rever a nossa jornada de fé. Ele vai dizer assim: se alguém afirmar, eu amo a Deus, mas odiar o seu irmão, essa pessoa é mentirosa. Pois quem não ama o seu irmão a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. E Deus nos deu esse mandamento: quem ama a Deus, ame também o seu irmão. O apóstolo Paulo, ele, na sua carta aos Efésios, lá no capítulo 4, ele vai dar uma recomendação para aqueles que querem ser filhos da luz e como que um filho da luz deve se comportar, como que ele deve andar na jornada terrena. E é muito interessante porque ele vai fazer alguns apontamentos e ele começa falando do poder das palavras e o poder da língua. Ele diz assim: olha, nenhuma palavra torpe sai da sua boca, mas apenas a que for útil para edificar os outros, conforme a necessidade, para que assim se conceda graça aos que ouvem. E ele vai dizer assim, presta atenção no que ele vai dizer: não entristeçam o Espírito Santo de Deus, com o qual vocês foram selados para o dia da redenção. Ou seja, o Deus que habita em nós, o Espírito Santo, ele se entristece. E como que ele se entristece? É na relação que a gente tem com as pessoas, naquilo que eu falo para as outras pessoas, quando eu uso palavras torpes ou que não cumpram o propósito de gerar graça, mas de amaldiçoar, de brigar, de ofender. O Espírito Santo se entristece. E ele continua dizendo assim: portanto, livrem-se de toda amargura, indignação, ira, gritaria, calúnia e bem como toda maldade. Eu pergunto para você, se eu tenho amargura, é contra quem? É contra o meu gatinho de estimação? Eu estou amargurado com aquela porta lá, que ela está rangendo muito. É pessoas. Indignação, ira, gritaria, calúnia, tudo envolve gente, relacionamento. Ou seja, ele está falando da ligação com Deus, que eu posso perder a ligação com Deus, entristecendo o Espírito Santo, a partir daquilo que eu pratico com os meus irmãos. E daí a gente observa Jesus. Jesus, ele vai subir ao monte e vai ali reafirmar a lei e intensificar a lei, assim como Moisés subiu para entregar a lei para o povo. Agora Jesus está dando um novo início, ele sobe a montanha e ele vai ali também abrir o seu coração, e os pilares do ministério dos ensinos de Jesus estão ali no famoso Sermão do Monte. Lá em Mateus 5, 6 e 7. Ele vai dizer assim, Mateus 6, o verso 14 e 15. Se perdoarem as ofensas uns dos outros, o Pai Celestial também perdoará vocês. Porém, se não perdoarem uns aos outros, o Pai Celestial não perdoará as ofensas de vocês. Olha só, como não existe esse negócio de que eu estou magoado e chateado com o mundo, eu só quero Deus. Se eu não perdoo ninguém, eu não serei perdoado por Deus. E ele vai dizer ainda mais, nosso Senhor, Mateus 5, verso 23 e 24, se vocês estiverem apresentando a sua oferta diante do altar, ou seja, eu quero a minha ligação com Deus, eu quero ser generoso na minha oferta, mas ali você se lembra que tem algo contra o seu irmão, não continua com a oferta, não continua cantando, não continua vindo à igreja para levantar a mão com rancor no coração. Jesus vai dizer, deixa a sua oferta ali, diante do altar. Vá primeiro reconciliar-se com o seu irmão, então depois você volta e aí sim você vai apresentar a sua oferta. Que interessante. A gente quer uma santidade na vertical, querendo ignorar a horizontal, e é impossível, porque Deus nos fez gente para se relacionar com gente. E sabe o que é mais lindo? O próprio Deus, quando vai se encarnar, Jesus, conhecendo cada um dos seus, inclusive conhecendo as falhas de todos. Jesus não escolheu andar aqui sozinho, ou ele não veio com uma comitiva de anjos, os arcanjos, os querubins, vamos implantar o reino dos céus lá no meio da humanidade. Primeiro ele vem, se torna gente para nos representar, e quando vai dar o início do seu ministério, ele escolhe parceiros de caminhada, que se tornam os seus amigos.
Eu gosto muito do texto lá de João 15, vocês conhecem, porque ele vai enfatizar isso. Ele, pelo menos 3 vezes nesse texto, ele vai usar no grego a expressão filéu, ou as suas vertentes, que justamente traduzindo no literal fala dessa amizade, desse amor entre amigos. Ele vai dizer assim: o meu mandamento é este: amem-se uns aos outros como eu os amei. E ninguém tem maior amor do que aquele que dá a sua vida pelos seus amigos. Vocês serão meus amigos, se fizerem o que eu ordeno a vocês. E eu já não chamo de servo, porque o servo não sabe o que o seu senhor faz, mas em vez disso, eu os tenho chamado amigos, porque tudo o que eu ouvi do meu Pai, eu tornei conhecido a vocês. Que lindo! É o nosso Senhor aqui enfatizando a necessidade de nós termos amigo, de nos relacionarmos, de ter parceria na caminhada, e mais. Nós estamos falando daquele que era 100% homem, mas 100% Deus, e no momento de maior angústia, quando Jesus está lá no Getsêmani, para ser esmagado, ali ele vai suar gotas de sangue, a angústia é enorme, ele vai dizer assim, para os discípulos que estavam lá, principalmente para Pedro e os 2 filhos de Zebedeu: a minha alma está profundamente triste, numa tristeza mortal. Fiquem aqui comigo e vigiem comigo. Ou seja, no momento de maior angústia, Jesus precisava de gente, de pessoas. Então eu pergunto para você: por que você tem buscado se isolar, sendo que Deus não te fez para isso? Deus não te fez para a solidão, Deus não te fez para o isolamento, Deus te fez para a comunhão, para a unidade e para você construir relacionamento também entre amigos. Amém? Você pode falar para quem está do seu lado: não se isole, Deus te fez para ter amigos. No Data Show, se puder, coloque para mim, ô Manuel, o versículo de Provérbios 18:1. Essa semana esse versículo saltou aos meus olhos. Algumas vezes eu já tinha lido. E esse texto do sábio Salomão em Provérbios 8:1 diz assim: quem se isola busca interesses egoístas e se rebela contra a sensatez. Olha esse final aí. E se rebela, é só o primeiro mesmo, contra a sensatez. Pensa o que é uma pessoa que se rebela contra a sensatez. Ele está abraçando a insensatez. Ele está fazendo aliança com a insensatez. Ele está sendo louco de achar que ele pode se isolar e viver apenas para os seus próprios interesses. Daí a gente começa a observar esses detalhes na palavra e a gente vai ver o nosso Senhor dizendo assim: onde estiverem 2 ou 3 em meu nome, ali eu estarei. Ou seja, enfatizando a necessidade da comunhão. Lá no início, é o próprio Senhor que vai dizer que na sua criação tão linda e tão perfeita, é Ele que vai dizer que tem algo que não é bom. Não é bom que o homem esteja só. Se você pega o esqueleto dos mandamentos, você vai ver que os 4 primeiros dos 10 mandamentos é relação com Deus, os outros 6, comunhão com as pessoas, os limites que eu preciso ter de respeito, para ter uma vida sociável. Quando trazem para Jesus, Jesus de novo vai enfatizar: o maior é amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, alma e entendimento, e o teu próximo como? A ti mesmo. Ah, pastor, mas a jornada da vida me deu uma certeza. Como diz aquela frase famosa: melhor só do que mal acompanhado.
Porém, você já parou para pensar que é melhor bem acompanhado do que só? Por que você só pensa nessas duas hipóteses? Ou só ou mal acompanhado? Sendo que a palavra diz, bem acompanhado é melhor. E não é eu que estou falando, não é o pastor Lediel. Provérbios 4:9 diz, melhor é serem dois do que um, porque tem melhor paga do seu trabalho. Se um cai, o outro levanta. Ai, porém, de quem estiver só, caindo, quem o levantará? Daí a gente vai para a palavra, a gente começa a folhear. Vamos para as histórias bíblicas, né? Daí você pega, por exemplo, no Êxodo, o chamado de Moisés. O chamado de Moisés é muito interessante, porque Moisés é aquele homem que durante 40 anos está no Egito, aprendendo da ciência egípcia, se torna um doutor nas melhores artes, nos melhores saberes que o Egito podia dar, que era o maior império da época. Depois a gente sabe que ele sai fugido e passa 40 anos no deserto de Midian, desenvolvendo resiliência, paciência no pastoreio de rebanhos. Lá ele casa, lá ele constitui família. E quando Deus agora vai cumprir então a missão de o resgatar, de tirar o povo do Egito através de Moisés, o Senhor se revela para ele, a gente conhece na sarça. A sarça está pegando fogo e não se consome. Um mistério. De repente, ele vai se aproximar para ver, o Senhor falar com ele, tire as sandálias dos pés, porque o lugar onde você está é sagrado. Deus já está falando, tem o sinal da sarça, o sinal da voz de Deus falando, e daí o Senhor vai falar então, olha, eu tenho visto o clamor do meu povo, eu sou o Deus de Abraão, Isaac, Jacó, se revela e faz o chamado. Daí Moisés diz, mas Senhor, eu? Quem sou eu? Quando eu chegar lá e falar, o Deus de Abraão, Isaac e Jacó mandou eu vir tirar o povo do Egito, eles vão dizer, tá, mas quem é você? Daí Deus diz assim, pega o teu cajado e joga. Virou uma serpente. Ele pega pela cauda e volta a ser a sua vara. Depois, o segundo sinal, bota a mão dentro e tira. Quando vê, a mão está enferma. Coloca de novo, está sarada. Se duvidarem, Moisés, você vai jogar água e vai virar sangue. Sinal e mais sinal. E mesmo assim Moisés está dizendo, não dá, não consigo, eu não falo bem. Sabe quando que Moisés vai aceitar o desafio? Quando o Senhor diz para ele, você então não vai sozinho, eu vou mandar o Arão contigo. Daí ele disse, então tá, agora eu aceito o desafio. O grande líder Moisés precisava de gente. Pastor, mas lá na frente a gente sabe que isso vai dar problema, né? O Arão não vai lá fazer umas coisas erradas. Pois é, isso se chama relacionamento, isso se chama gente, pessoas imperfeitas, isso acontece com todo mundo. E assim, Deus vai agindo, moldando e nos lapidando. Você pega um grande líder também, você pega as histórias de Davi. E lá em 1 Samuel, nós vamos ver lá no capítulo 18, o verso 1 que diz assim, sucedeu que, acabando Davi de falar com Saul, a alma de Jonatas se ligou com a de Davi, e Jonatas o amou com a sua própria alma. A gente sabe que Jonatas vai ser instrumento de Deus para promover Davi, por mais que ele não vai ver com seus próprios olhos e desfrutar também do reinado de Davi, ele é o instrumento de Deus para apoiar, ajudar e livrar Davi da morte durante muitos anos de perseguição de Saul, o pai de Jonatas, contra o próprio Davi. Depois que Davi se torna rei, e a gente vai ver ele enfrentando muitas batalhas, expandindo o império, enfrentando alguns desafios, mas tem uma história que eu também gosto, lá em 2 Samuel 21:15, que vai dizer assim, houve ainda outra batalha entre os filisteus e Israel. Davi e os seus soldados foram lutar contra os filisteus. E presta atenção nisso, olha só o que o texto está dizendo. Davi se cansou muito. Ali nessa versão diz, Davi ficou exausto. Eu estou falando daquele que é chamado de homem segundo o coração de Deus. Ou seja, gente que a gente se cansa. Gente que é gente especialista na batalha, está sempre pronto para enfrentar e matar gigante, se cansa. E nesse momento, não adianta você
você andar sozinho, você precisa de gente. Olha só, a sequência do texto diz assim: Isbi-Benob, descendente de Rafá, prometeu matar Davi. A ponta de bronze da lança de Isbi-Benob pesava 3 quilos, 600 gramas, e além disso, estava armado com uma espada nova. Mas Abissai, filho de Zeruia, foi em socorro de Davi, matou o filisteu. Então os soldados de Davi juraram, dizendo: nunca mais sairá conosco a guerra, para que não se apague a lâmpada de Israel. Naquele momento certo, Deus enviou novamente a pessoa certa para ajudar Davi, abençoar Davi e livrar Davi da morte. Ou seja, o grande Davi também precisou de gente. Se você se cansa, se você também entra em exaustão, como diz o texto, eu lembro você precisa de gente, amigos que vão te apoiar e te ajudar nesse momento. A Bíblia vai nos contar a história de Noemi, uma mulher de Belém, abençoada por Deus com um marido, com 2 filhos, que vão para uma outra terra, a terra de Moabe. Você conhece a história. Lá o marido morre e os filhos morrem depois de terem se casado, mas ela fica com uma das noras, a Ruth. Porém, Noemi agora não é mais aquela agradável e deleitável, como diz o seu nome, Noemi. Quando ela volta para Belém de Judá, as pessoas vão reconhecendo, ela diz: não me chame Noemi, me chama Mara, porque eu sou amarga. Deus se levantou contra mim, Deus pesou a mão contra mim. De fato, era uma alma amarga, adoecida, porque ela estava vivenciando o seu luto. E ela vomitou, inclusive para Deus, as suas angústias e desilusões. Porém, naquele momento, Deus não manda um anjo com asas, invisível. Deus manda um anjo vestido de gente, chamada Ruth, que vai caminhar com ela. E vai fazer uma das declarações mais lindas de aliança entre sogra e nora: aonde fores irei, aonde morreres morrerei, o teu Deus é o meu Deus, o teu povo é o meu povo, e ai de mim se eu não cumprir a minha palavra nessa aliança. No final da história, a gente sabe que essa Ruth vai casar com o Boaz, vai ter um filho que vai ser descendente de Davi, e daí nós vamos ver justamente as mulheres dizendo: ô Noemi, essa sua nora é melhor que 10 filhos, o favor de Deus está sobre você. Ou seja, Noemi finaliza a sua história com um sorriso nos lábios. Sabe por quê? Tinha uma pessoa que a ajudou e foi uma bênção junto com ela. O grande homem de Deus, Elias, aquele que faz fogo cair do céu, aquele que desbarata mais de 800 profetas de Baal e Astarote, ele entra em depressão. Homem de Deus, homem que quando diz não vai chover, não chove. Homem quando diz vai chover, chove. Esse é Elias. Entra em depressão, foge para a caverna. Na caverna o Senhor se revela para ele. E sabe qual é o mandamento do Senhor para ele? O que você está fazendo aí sozinho, cara? Vai atrás de Eliseu. Unja Eliseu, para dar continuidade à sua caminhada. Interessante é, ele ainda está amargurado, depressivo. Ele vai, chama Eliseu, mas ele não quer que Eliseu fique perto. Se você observar o texto, ele está fugindo de Eliseu para cá e ele está fugindo de Eliseu para lá. Mas Deus colocou a pessoa certa do lado dele. Você também vai vendo Eliseu dizendo o tempo todo: eu vou contigo. Não, mas eu estou indo lá no Jordão. Eu vou contigo. Não, mas eu estou indo contigo. E gruda nele, não abandona ele até o último momento, aonde Elias é arrebatado e Eliseu fica com a sua capa e dá continuidade ao ministério. Você vai ver Eliseu aprendendo a lição e não caminhando sozinho como Elias caminhou. Você vai ver um Eliseu que sempre tinha um moço
que era da escola dos profetas, ao seu lado. A gente sabe que um se perde, né? O jovem Geazi, né? Quer dar lá um golpe do baú no Naamã, fica com a lepra, mas depois vem o outro moço. Eu gosto daquele episódio lá de Dotã, já preguei sobre isso aqui, quando os arameus estão em guerra contra o povo de Israel, e Deus sempre está revelando para Eliseu avisar o rei, a cilada está nesse lado. E daí Eliseu mandava o recado para o rei de Israel, e ele se desviava para o outro lado. Quando os arameus armavam aqui a cilada, o povo de Israel vinha para cá, até que o rei dos arameus diz, quem que é o X9, quem que está aqui dedurando? E daí alguém diz, não é ninguém, é o profeta Eliseu. Deus ouve, ó rei, o que você fala lá no seu quarto e conta para ele. E daí, aquele exército se mobiliza para ir até Dotã e pegar esse profeta e matá-lo. E o interessante é, quando o jovem acorda e vê o exército dos arameus, diz, morremos. Chama o profeta, e quando o profeta sai, ele olha tudo aquilo, e ele só faz uma oração pelo jovem. Senhor, abra os olhos do moço para que ele veja, quando aquele moço vê o mundo espiritual à sua volta, os carros de fogo do Senhor eram muito mais do que os do inimigo. E isso aqui é maravilhoso, porque nos momentos de cegueira espiritual, quem está orando para que Deus abra os seus olhos espirituais? E a gente precisa disso. E eu não estou aqui separando os espirituais dos não espirituais. Eu estou dizendo que tem dia que a gente não está enxergando com os olhos espirituais. E precisamos de alguém que ora por nós. Alguém que nos ajuda. Alguém que nos pega pela mão e diz, estou contigo, vamos lá, vamos entrar nessa batalha, vamos guerrear em favor disso, Deus é contigo. Ei, isso é uma cilada, essa pessoa que está tentando te influenciar é para o mal, abre os olhos. Precisamos de alguém. A gente vai para a Bíblia, e eu cito mais três exemplos aqui. Eu cito Daniel, que quando ele está para ser morto no capítulo 2, sem saber o que está acontecendo, porque o rei Nabucodonosor teve um sonho, e ele não quer só a interpretação, ele quer que o pessoal conte o sonho para ele primeiro, para que não houvesse nenhum engano. E daí, agora Daniel percebe que a situação é grave, todos os sábios da Babilônia vão ser mortos, e o que ele faz? Amigos, chamou Ananias, o Misael e o Azarias, diz, vamos orar. Nós precisamos orar para que Deus nos revele esse sonho, a interpretação, porque senão a nossa cabeça vai rolar. Ou seja, nos momentos de angústia entre a vida e a morte, amigos de oração. No momento de doença, eu lembro e cito o paralítico de Cafarnaum. Ele ouve falar das histórias de Jesus, mas não consegue correr até Jesus. Mas ele tem 4 amigos verdadeiros. Cada um pega do lado da cama e leva até Jesus. Quando chegam na casa, não tem por onde entrar, mas eles são amigos verdadeiros. Eles vão dar um jeito, arruma a corda, quebra o teto, coloca o homem diante de Jesus, e Jesus olha, não a fé do paralítico, mas a fé dos amigos. Uau! Elogia a atitude daqueles amigos verdadeiros. Aquele homem não apenas recebe a cura, mas ele também recebe a salvação. E o que mais talvez desses exemplos me chama a atenção é o grande Paulo. Porque Paulo, meus irmãos, era crente, e talvez mais crente que nós tudo junto. O homem simplesmente foi ao terceiro céu. O homem escreveu praticamente mais da metade do Novo Testamento. Experiências e mais experiências com o Senhor. Disposto a morrer por essa causa, não apenas foi apedrejado, chicoteado, naufragou, tudo por amor a Cristo. Mas ele vai dizer, na sua última carta, a segunda carta de Timóteo capítulo 1, ele vai dizer assim, que o Senhor conceda graça à casa de Onesíforo, porque muitas vezes me reanimou. Paulo precisou ser reanimado?
Muitas vezes me reanimou e não se envergonhou por eu estar preso. Ao contrário, quando chegou em Roma, me procurou diligentemente até me encontrar. E agora, na reta final, ele sabendo que vai morrer, ele escreve assim, 2 Timóteo 4,9. Procure vir logo ao meu encontro, pois Demas, amando o mundo, me abandonou e foi para Tessalônica, Crescente para a Galácia e Tito para a Dalmácia. Só Lucas está comigo. Mas traga o João Marcos, porque muito ele me é útil para o ministério. O Paulo, precisando agora que Timóteo e o Marcos fiquem com ele nessa última hora. É isso mesmo. Ou seja, eu fiz questão de mostrar a alguns heróis e heroínas da fé que foram o que foram, porque no tempo certo Deus colocou pessoas ao seu lado para estar com eles, e eles só não desanimaram porque tinha alguém lá. E eu pergunto de novo, quem você e eu pensa que é? Quem que nós estamos pensando que nós somos para achar que damos conta sozinho? Que podemos chegar a algum lugar, viver os propósitos de Deus isolado, na solidão, nos meus méritos? Não consegue, não vai chegar e não é propósito de Deus para a sua vida. Você precisa de gente. A gente poderia também citar um exemplo oposto. Sansão escolheu andar sozinho. E quando ele começa as suas quedas, porque alguns pensam, Sansão não podia ver um rabo de saia, né? O camarada era mulherengo. O erro de Sansão está um pouco antes. Quando ele viola o pacto do nazireado. Ele chega na carcaça do leão morto e vai pegar mel, sendo que ele não podia fazer aquilo ali. Mas ele não abre o coração para ninguém. Ele não fala do seu erro para ninguém. Porque de acordo com o número 6, ele teria que recomeçar, rapar a cabeça, esperar novamente o cabelo crescer, fazer os pactos novamente, restartar o compromisso dele com Deus, mas ele fica quietinho, vivendo o seu pecado escondido, o seu pecado oculto, e assim vai. E daí é um erro após outro erro. Não tem paciência e o seu orgulho é muito alto para construir relacionamentos sólidos. E então ele vai cair nos engodos das mulheres e a gente sabe que o seu fim é muito triste. Um homem que só destruiu o exército, destruiu plantação, destruiu portas de cidade, mas não construiu um casamento sólido, não construiu amizades sólidas, não construiu um legado na vida das pessoas a ponto de deixar sucessor. Esse é Sansão. Risco que nós corremos, ou caminhar sozinho, e a Bíblia também vai dizer, quando essa necessidade intrínseca é ocupada por gente que não passa num critério de propósitos idênticos àqueles que servem ao Senhor. Você pega o Salmo 1, bem-aventurado a pessoa que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores e não se assenta na roda dos escarnecedores. Ou seja, cuidado. Porque nesse desejo de pertencimento que está dentro de cada um de nós, vigia para você não fazer aliança também com gente maligna, com gente ruim. Eu lembro você, bem-aventurado significa feliz, próspero, abençoado, gente de sucesso. O sucesso, segundo a Bíblia, é fugir de relações corrompidas e fazer alianças com gente do bem, o povo de Deus. Vocês me entendem, amém? Glória a Deus, vamos caminhar para a reta final. Sendo assim, que o Espírito Santo nos capacite, a cada um de nós, todos os dias, nós temos a maturidade cristã para entender que precisamos de gente, porém, assim como eu, ninguém é perfeito. Eu preciso lembrar isso para você. Você sabia que você não é perfeito? Amém? Porque às vezes as pessoas elas se acham muito superior às outras.
e acha que ela é perfeita. Porque quando alguém faz o mínimo do deslize com ela, e relacionamento envolve isso, porque se eu não sou perfeito, me relaciono com gente que não é perfeita, opa, em algum momento vai sair faísca, em algum momento vai bugar, em algum momento vai machucar, vai ter ofensa. É assim mesmo, e a palavra vai nos dizer isso. Portanto, tem algumas habilidades que são essenciais para que a gente construa amizades sólidas e relacionamentos verdadeiros. O primeiro deles, empatia. Eu preciso aprender a me colocar no lugar do outro, para entender também o que está passando na vida do outro. A partir desse momento, eu começo a entender por que essa pessoa reage assim, por que o ritmo dessa pessoa é assim, quais são os traumas da história dela, porque quando ela tem esse gatilho, estoura desse jeito. E olha, meus irmãos, cada dia mais nós estamos ficando menos empáticos com os outros. Eu vou dar um exemplo simples. Trânsito. Sabe aquele dia que você está 15 minutos atrasado com um compromisso muito sério? Daí parece que todo mundo virou uma lesma no trânsito. E você ousa ainda, está dentro do carro, então você pode esbravejar. E você ousa falar, sai da frente, tartaruga. É uma lesma mesmo. Não anda por quê, pamonha? Você está com pressa. Não se colocou no lugar do outro. Agora, se lembra aquele dia que você está passeando e o apressadinho está atrás de você buzinando? Daí, de novo, quem tem razão é você. E daí você está esbravejando. Passa por cima. Está com pressa, voa. Ou seja, o errado sempre é o outro. E eu sempre estou certo. Isso é o que? Falta de empatia. E a Bíblia vai também nos dizer e nos orientar a ter essa empatia também reconciliante. Para entender o erro do outro e aprender a liberar perdão. Olha só o que Paulo escreve aos Efésios 4:32. Sejam bondosos, compassivos uns para com os outros, perdoando mutuamente, assim como Deus perdoou a cada um de vocês em Cristo. Precisamos ser empáticos, ter empatia com as pessoas. Paciência. Olha o exemplo que eu dei, a história de Ruth, como essa mulher, que era uma pagã que se converteu à fé do povo de Israel, como ela foi paciente com a sua sogra. Imagine você chegar em casa todo dia, aquela mulher depressiva, brigando, que quer ser chamada de Mara, bicuda. É paciência. Paciência. Você tem que ter muita paciência para conviver com alguém assim, mas na esperança de que eu sei que vai mudar. Eu sei que quando eu me encho de Deus e derramo o que eu recebo de Deus na vida das outras pessoas, isso tem poder de cura emocional. Amém? Deixa eu falar mais um para a gente caminhar. Humildade. Nós gostamos de alguns textos bíblicos que falam da humildade, mas eu quero destacar o Filipenses 2, porque a gente sempre pega esse texto só na última parte, né? Sede o vosso sentimento mesmo que habitou em Cristo Jesus, né? Que sendo igual a Deus, não por ser igual a Deus, mas se esvaziou, né? Vindo como servo, enfim. Mas você já leu desde o verso 1? Eu quero ler para você, presta atenção. Olha o que Paulo vai dizer. Se por estarmos em Cristo, nós temos alguma motivação, alguma exortação de amor, alguma comunhão no Espírito, alguma profunda afeição e compaixão, completem a minha alegria, tendo o mesmo modo de pensar, o mesmo amor, um só Espírito e uma só atitude. Nada façam por ambição egoísta ou por vaidade. Olha o que ele vai dizer, não pode que Paulo falou isso mesmo. Mas humildemente considerem-se os outros superiores a vocês mesmos. Meus irmãos, se nós entendermos e praticarmos esse versículo, acabou os problemas que nós temos na convivência de igreja.
Acabou. Porque se eu considerar os outros superior a mim, não vou ficar brigando por picuinha. E ele continua: cada um cuide não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros. Ah não, pastor Ledial, vamos mudar esse versículo. Eu gosto daquele versículo, cada um cuida da sua vida. Pois é, mas não é o cristianismo. O cristianismo está aqui dizendo, cada um cuide não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo que devia pegar-se, mas esvaziou a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens. Meus irmãos, a palavra, ela é direta. Ou seja, pastor Ledial, o que você está falando? Eu estou falando que nós tudo precisamos se converter. Simples assim. Porque a gente vai vivendo um cristianismo muito longe do padrão de Jesus. E isso afeta os relacionamentos. Porque a gente esquece que a minha vida, a minha espiritualidade é construída nos relacionamentos, e eu me esqueço também que o diabo sabe disso. E o diabo, sabendo disso, ele fica querendo prejudicar a nossa convivência. Porém, a partir do momento que as vendas dos meus olhos caem, eu passo, de fato, a ver os meus irmãos em Cristo como irmãos autênticos. E daí, algumas coisas, por exemplo, que de vez em quando nós pastores ouvimos, né? Pastor, eu estou mudando de congregação, ou eu estou indo para uma outra igreja, porque o irmão fulano de tal fez isso comigo, a irmã fulana de tal falou isso de mim, o Beltrano me tratou assim e assado. Eu sempre pergunto, como é que é na tua casa? A primeira briga na sua casa você também faz assim? Você vai lá, pega as tuas coisas, bota na mala e diz, estou saindo. Não, pastor, na minha casa não, né? A gente tem que tolerar algumas coisas. Pois é. Igreja é gente também, meu irmão. Igreja são pessoas. E a gente precisa tolerar. Porque às vezes, aquela vaga que eu tinha desejado lá para estacionar, alguém estacionou. Porque bem do lugar que eu sento todo domingo à noite, agora tem alguém sentado. Fala, Deus. E a gente vai encontrando umas coisas assim, que muitas vezes são setas malignas, para entristecer o seu coração, e você pensa que é só mudar uma congregação, mas a notícia que eu tenho para você, lá está cheio de gente imperfeita também, e você será mais um lá, e alguém vai roubar a tua vaga de estacionamento lá também, e aonde você for vai ser assim. Então, a gente precisa aprender, Senhor, o que o Senhor quer me ensinar com isso? E nós começamos a perceber que relacionamento é oportunidade de crescimento. Deus está usando as pessoas para lapidar a minha vida, o meu caráter. E sabe aquela oração que você orou, Senhor, me dê mansidão? Pois é, Ele vai usar algumas pessoas para te aborrecer, para você desenvolver mansidão. Senhor, me ensina a perdoar. Para você perdoar, alguém vai ter que te ferir. E Ele vai te ensinar. E vai usar as circunstâncias da vida para isso. Senhor, me ensina a amar, e assim por diante. Ou seja, você vai entender que todas as virtudes que Deus quer desenvolver na sua vida passa por relacionamento. Isso é vida cristã, e isso é a família de Deus, e nas nossas imperfeições nós vamos nos santificando, procurando ver os outros superior a nós mesmos, ajudando uns aos outros e caminhando para o céu, juntos, unidos, mesmo nas nossas imperfeições, mas entendendo que Jesus veio para que isso acontecesse, para que nós não caminhássemos sozinhos, mas pertencêssemos à família de Deus. Amém? Vamos se colocar em pé? Quero orar por você. Outros pontos aqui eu vou deixar para outra semana, mas que nós possamos entender essas verdades. Eu finalizo perguntando novamente para você:
enquanto eu falava, você conseguiu perceber que também nos seus momentos de crise, e os seus momentos de angústia, os seus momentos de dificuldade, você percebeu que Deus enviou alguém para estar do seu lado? E é por isso que você está aqui hoje? Ou vai dizer que você já nasceu lendo a Bíblia e sabendo que Jesus morreu por você, e não teve ninguém que te evangelizou? Teve alguém, não é? Você viu que a graça do Senhor foi derramada sobre a sua vida também usando pessoas? Então eu pergunto para você, e agora? Quem que você tem levado para mais perto de Jesus nos teus relacionamentos? Pastor, o senhor está dizendo que eu preciso sair daqui, então ser amigo de todo mundo? Não. Mas você precisa sair daqui. Pelo menos. Uns 2, uns 3, quem sabe uns 4 nomes. Se você ao longo da sua vida, 4 amigos, 5 amigos, é isso. Ame essas pessoas, valorize essas pessoas, cuide dessas pessoas, seja cuidado por essas pessoas, deixa Deus usar a sua vida para conduzir essas pessoas ao céu. E se você passar por essa jornada terrena e conseguiu construir 5 boas amizades que te aproximam de Deus, você aproxima elas de Deus, parabéns, você cumpriu também o que Deus tinha para a sua vida. Agora, se você se isolou, se você acha que o que tem para você é a solidão, você está enganado. Esse não é o propósito de Deus para a sua vida. Deus tem mais para você. Vamos orar? Mas eu queria, de novo, fazer o que o pastor Aguiar sugeriu aquele dia. Você vai sair do seu lugar. Você vai encontrar uma pessoa que você quer caminhar mais perto, caminhar junto. Você vai orar por ela nesse momento. Sai do seu lugar, agora. Coloca a mão sobre alguém e diga para essa pessoa, olha, eu quero abençoar a sua vida com a minha amizade, eu quero ser abençoado com a sua amizade. Vamos caminhar junto? Conta comigo. Conta com as minhas orações. Conta com a minha ajuda. Eu quero ser instrumento de Deus para abençoar a sua vida. Aleluia. Vamos orar. Obrigado, Deus, pela Tua palavra. Obrigado, Senhor, pelos ensinamentos que o Senhor derrama sobre a nossa alma, nos lembrando, somos gente, precisamos de gente. Obrigado, Senhor, porque nós entendemos que há áreas da nossa vida que só serão desenvolvidas a partir dos relacionamentos. E quando nós olhamos a Tua palavra, nós conseguimos ver de maneira clara, Senhor, que nós também precisamos de gente. Portanto, nos abençoa, nos ilumina, nos fortalece, nos ensina a ser parecidos contigo. Que Teu nome seja glorificado nas nossas vidas e nas nossas amizades, nos nossos relacionamentos, nas nossas convivências coletivas. E dá-nos a Tua graça, Senhor, para derramarmos vida, amor, alegria e paz sobre os nossos irmãos. Que a Tua bênção seja sobre a Tua igreja, em nome de Jesus. Amém e amém.